eu percebi uma coisa que eu e minha irmã temos e que meus pais também têm. Tanto tempo assim convivendo, eu não tinha percebido isso. Por isso que eu falo que o Ho'oponopono, ele vai limpando assim camada por camada e você começa a enxergar diferente. Parece que você começa assim, eu comecei a observar como eu estou agindo, né? O que eu estou pensando, o que a minha mãe, o meu pai fala. E eu percebi que eles têm, assim, muita desconfiança, de não confiar, assim, não confiar muito nas pessoas, de achar que vão passar a perna neles, sabe? Medo de... Gente, é muito assim... É como se, fazendo Ho'oponopono, eu conseguisse escutar agora o meu coração, sabe? Escutar o meu coração. E ele mostra, assim, o próximo passo, onde eu tenho que focar, o que eu tenho que fazer. Então eu olhei isso, consegui enxergar isso. Que a gente tem um medo, assim, no fundo, de que sempre vão passar a perna na gente. Quando você vai comprar alguma coisa, aí você acha que a pessoa vai cobrar mais. E é muito estranho, gente, porque isso é muito forte, sabe? Então chegou a minha vez de limpar isso, né? De arrumar isso, de eu começar a agir diferente, de eu prestar atenção, né? Quando eu começar a falar, nossa, a pessoa tá passando a perna. Olha, a pessoa... E ficar muito desconfiada. Isso, a palavra desconfiada. E eu reparei que o meu pai tem muito disso. Ele tem uma parte da goiaba dele que só ele cuida. E por mais que ele esteja cansado, ele não quer que outra pessoa cuide dessa goiaba no lugar dele, porque ele acha que vai desandar. Ele não tem confiança, ele não confia, né, nos outros. E a gente achando ruim, sabe? Porque a gente, assim, reclamando que o meu pai não deixa a gente colher, a gente, né, cuidar dessa parte da goiaba dele, pra ele descansar. E no fundo, a gente tava fazendo a mesma coisa. Eu estava fazendo a mesma coisa, porque eu também sou assim. Eu não sou de confiar nas pessoas, assim. Gente, é muito difícil. Eu sempre fico com o pé pra trás. Sempre. Eu gosto muito de ajudar, mas eu fico meio assim de alguém... Quando alguém quer me ajudar, eu fico com, assim, muito, assim, achando que eu vou atrapalhar e que as pessoas vão falar mal de mim depois, né? E aí eu não confio, não tenho essa confiança. Então você vê como vai passando mesmo, assim, de pai para filho, sem a gente perceber, como é algo assim tão... É como se diz, gente, você não percebe mesmo que você tá fazendo isso. E
E com a minha mãe a mesma coisa. Ela tava falando esses dias de uma pessoa, um rapaz que trabalhava aqui antes, né? Que ele mentiu falando que ele estava passando mal, que ele estava com frio, que ele queria ir embora, estava chovendo, que ele não ia trabalhar. E a minha mãe pegou uma capa de chuva que trouxe do Japão. Então era uma capa muito boa, né? Que aqui no Brasil não tem igual. Então ela emprestou para ele, né? E falou para ele trazer no dia seguinte. Só que ele parou de trabalhar, ele não veio mais trabalhar e nem devolveu a capa. Então a minha mãe ficou assim muito indignada, falou assim, ela mesma falando que ela era burra por ter emprestado, olha só, gente, as palavras, que ela era burra por ter emprestado uma capa que veio do Japão, que era muito boa, que a gente usava para colher goiaba nos dias de chuva. E ficou assim, desabafando, e eu também, sabe? E a gente ficou assim, muito típico de japonês, falar assim, não dá pra confiar em brasileiro, porque os brasileiros sempre mentem, sempre quer, sabe, passar a perna. Aí ela começou a falar da mãe, que a mãe dela falava isso também, que não dá pra confiar, que eles mentem mesmo e não tá nem aí. Aí eu fiquei prestando atenção nisso, sabe? Eu comecei a enxergar diferente. Eu falei assim, opa, tem algo aí, tem algo estranho. E com as limpezas do Ho'oponopono, né, que você vai conseguindo ouvir seu coração. E meu coração falou, olha, você tem que prestar atenção nessa parte aí. Porque se você não limpar essa parte, ela também vai bloquear a sua vida, vai bloquear a prosperidade, vai bloquear e vai bloquear a abundância. Você imagina, não tem como eu crescer se eu ficar sempre com o pé para trás, sempre desconfiada dos outros. Porque o que a gente sente, né, no fundo, tudo que a gente sente aqui dentro, a gente vai atrair mais para nossa vida. Se eu sinto medo, se eu acho que as pessoas não são confiáveis, o que eu vou atrair para mim? Pessoas que não são confiáveis mesmo. Então meu coração mostrou, olha, você tem que mudar isso. Presta atenção no que você está sentindo, no que você está falando e muda isso. E ele vai mostrando assim, camada por camada. Então agora ele fala, muda isso. E como é que eu vou mudar, gente? Vou continuar fazendo o Ho'oponopono voltado para isso. E quando eu vou fazer o Ho'oponopono, eu vou lembrar disso, da minha desconfiança, né, de achar que as pessoas vão passar a perna. Vou pensar nisso e vou fazer o Ho'oponopono. E mais a reprogramação mental. Como eu já detectei que eu tenho isso, eu mesma vou gravar um áudio com a minha voz, fazendo, né, mudando as, como se diz? Como eu tenho o costume sempre de pensar, por exemplo, eu tenho o costume sempre de pensar que as pessoas não são confiáveis, que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu não posso deixar na mão de outra pessoa, eu sempre tenho que estar com um pé para trás. E como é que eu vou fazer para mudar isso? Eu vou gravar um áudio falando ao contrário, que as pessoas são confiáveis, eu posso descansar, né? Eu atraio pessoas confiáveis, sabe? Eu vou mudar o jeito. Tá vendo como a gente tem que agir? A gente não é você esperar as coisas acontecerem. Que nem assim, tem muitas pessoas que falam, nossa, eu faço Ho'oponopono, mas eu não vejo mudança. Mas por quê? Quando você limpa, o seu coração vai te mostrar.
olha, esse é o próximo passo, você tá fazendo isso e você vai ter que agir. E muitas vezes não é agir, não é muito assim confortável, não é muito fácil. Então as pessoas ficam com preguiça e não fazem. Aí começa a falar que não funciona. Mas você consegue, né? Você consegue perceber como tem que ter a sua parte, você tem que fazer. E o jeito mais fácil que eu achei, assim, que meu coração mostrou, foi isso, o Ho'oponopono, mais a reprogramação e escutar à noite. Que daí, com a reprogramação, eu vou começar a pensar diferente. Como tem muito tempo que eu carrego isso, desde lá da minha infância que eu venho carregando isso, então o jeito mais simples é fazendo assim, sabe? A reprogramação, que o meu coração me mostra. Ho'oponopono mais a reprogramação e ficar atenta para as coisas que eu falo, as coisas que eu penso quando algo acontece. Sabe, você ficar se policiando o que passa na sua cabeça, o que você tá sentindo, a gente sempre olhar para dentro. Eu senti muita diferença, né, com a reprogramação, fazendo com que eu falei no vídeo passado não, já tem uns 3 vídeos atrás, que eu falei, né, que eu ficava muito preocupada relacionada a dinheiro, e com a reprogramação foi, né, mudando, foi melhorando a forma de pensar e vai ficando mais fácil assim. Então eu quis vir aqui compartilhar isso com você, porque eu achei isso muito, sabe quando você pega assim, pá, você pega assim, entendi. É tanta coisa que você vai descobrindo e você vai ficando feliz. Então, se você começar a fazer o Ho'oponopono, você vai também sentir isso. E quanto menos você esperar, vai aparecer. Do nada, assim, né? Você vai vir no seu coração, na sua mente, falar, é isso que eu tenho que fazer. É aqui que eu estou errando, é aqui que eu tenho que curar e eu tenho que fazer isso. Vai vir, confia no seu coração. Eu confio no seu coração, porque, gente, eu sei que todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem, assim, sabe, eu fico até emocionada, todo mundo tem uma força aqui dentro. Todo mundo é capaz de ouvir o seu próprio coração e fazer, e seguindo ele, sem você deixar na mão de outras pessoas, né? Por exemplo, vou confiar em tal mentor, em alguém, sei lá, você sempre colocar alguém acima para dizer o que é bom, o que é ruim para você. Não faz isso, confia no seu coração. Eu sei porque eu já estive assim numa situação que eu não confiava. Eu colocava na mão de outra pessoa para decidir para mim o que é certo, o que é errado. Só que no fundo eu sentia o meu coração falando, não é assim, me escuta. E foi quando eu consegui escutar ele, que eu fui seguindo, que eu fui assim sentindo a paz, fui sentindo a alegria. E não era como os outros falavam, era como o meu coração falava. Então confia no seu coração e faz o Ho'oponopono, que as coisas vão aparecer para você. E a gente sempre tem coisas assim para curar, para mudar, para fazer diferente. E eu também tô nesse processo de fazer isso junto com você, todos os dias. E eu sempre venho aqui compartilhar
o que meu coração mostrou, o que eu tenho que fazer. E eu não sou perfeita, eu tenho assim muita coisa para ir mudando, para ir consertando, e a gente vai de pouco a pouco fazendo, ouvindo o nosso próprio coração. E você pode fazer isso, tá bom? Então confia em você mesma, em você mesmo. Então é isso que eu queria vir falar aqui. Um beijão pra você e até o próximo vídeo.